Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Beco do Bytes, é uma honra ter vocês aqui. E hoje, gente, eu tô aqui com um convidado muito especial que muita gente pediu pra me chamar ele, tá? E atendendo esses pedidos, eu tô aqui com um trilingue, um educador e um músico praticamente incrível. Com vocês, Berg Vício. Olá, meu nobre, tudo bem? Boa noite a todos, boa tarde, bom dia. Não sei que horários vocês estarão assistindo, mas é um prazer estar aqui e poder contribuir aí com o seu canal, com o seu conteúdo. É isso aí, um salve para todos. Então, Berg, vamos começar então. Deixa eu fazer a primeira pergunta pra você. Como que surgiu a sua relação com o black metal? Ok, com o black metal, né? Bem, basicamente eu comecei a me interessar fortemente por música ali por volta do ano 2000. Não sei se você já estava vivo. Por volta desse ano. E comecei a ouvir as coisas que eu tinha em casa, que era do meu pai, alguns LPs, CDs e tal. E comecei também a despertar um interesse em tocar instrumento, né? Via o pessoal tocando violão, ficava interessado, ficava curioso. É... E aí, assim, dentro de 2 anos, 3 anos mais ou menos, eu evolui muito, não na questão da prática musical nem nada, mas do consumo da música. Né? Eu comecei a ficar muito viciado na coisa, querer colecionar, gravava muito em cassete, né? Descobria que alguém tinha um CD de alguma banda, ia até lá, enchia o saco do cara, pegava o CD emprestado, voltava para casa, gravava no cassete, voltava, devolvia o CD do cara. Inclusive, eu tenho muitos desses cassetes até hoje, né? São um símbolo, né, para mim, hoje em dia. Então a coisa foi evoluindo, né, durante esses primeiros anos aí, de 2000 até 2003. Em 2003 eu já estava escutando já metal extremo, já tinha chegado até mim algumas coisas como Brujeria, Raça Odiada, Cannibal Corpse, Cradle of Filth. Aí eu fiz algumas poucas amizades no bairro e a gente começou a colecionar material junto, comprar revista, né, sobre metal e comprar CDs, né, gravar em cassete, emprestar um pro outro, né? E aí a coisa foi evoluindo e basicamente daí em diante já começou a minha relação com o metal extremo, com o black metal. Aí se deu aquele fato que acho que acontece com muita gente, né, de entender a separação, né, a diferença entre o que é death metal, o que é black metal, heavy, thrash. Aí consolidando, né, essa informação na minha cabeça, né, esse reconhecimento. Aí naturalmente, né, eu sempre gostei de ambos os gêneros, né, entre death e black metal, mas eu tive uma forte tendência mais pro black metal mesmo, até na parte de tocar, de ouvir, né, toda a parte da estética. Foi bem interessante, né? Eu tenho memórias bem interessantes dessa época. Uma que eu queria compartilhar aqui era de um site, não sei se alguém vai lembrar disso, mas vai ser legal se alguém comentar. Tinha um site na época, muito, muito tempo atrás, nessa época aí, que se chamava blackmetal.com.br. Ô, E louco. eu e um amigo meu, a gente acordava bem cedo, Cara, era cedo mesmo, tipo umas 7 horas da manhã, para pegar uma fila para usar a internet na biblioteca. E a gente levava disquete, olha só a época, né? Como o tempo passou, cara. A gente levava disquete e a gente baixava o que dava, né, pro disquete desse site. E foi aí que eu conheci a história do Inner Circle, Euronymous e Varg e várias outras coisas, né? E pegava imagens. Foi aí que realmente eu tive um acesso mais profundo com a estética do black metal, que é algo que atrai muito, né? Principalmente quando você é jovem, revoltado, né? E é uma memória bem interessante lembrar de tudo isso daí. Eu comecei então a entrar em contato com mais bandas, eu trabalhei num estúdio, tive contato com um grande amigo, que a gente se fala até hoje, que me passou muitas bandas que eram mais obscuras na época, como Nocturnal Morton, eu ouvi naquela época, o Grambelski, Meu, eu consegui o cassete do Mock the Philanthropist ali por volta de 2004, 2005. Muita coisa interessante, Judas Iscariote, muita coisa interessante também. Fui em alguns shows bem legais, o segundo Setembro Negro. Foi uma época legal que eu peguei assim para evoluir, né? Dentro desse gênero, tanto na questão, principalmente na questão de ouvir, quanto na questão de tocar, que eu fui melhorar e, e ir me desenvolvendo ao longo do tempo, né? Então, foi basicamente assim que se deu a relação, né? Por volta desse período aí, de 2000 a 2003, eu comecei a consumir muita música,
Eu nasci em 89, então nessa época aí eu tinha, né, 10, 11 anos. Mas ali, de 2003 em diante, eu já conheci o metal extremo e daí em diante é só ladeira abaixo. Basicamente é isso. Entendi. E você lembra qual que foi o primeiro som que você ouviu que disse assim pra você: "É isso que eu quero fazer"? Cara, na questão de tocar, eu acho que o gênero em si, tudo do gênero já me despertava muito a vontade de tocar, né? Mas eu tenho memórias, assim, específicas, né, de momentos que eu falo, pô, aquele dia, aquele som me marcou, né? Eu lembro muito a primeira vez que eu ouvi um LP de black metal, que foi o Masterpiece Worship Hymn do Samael, né? E foi num contexto bem interessante, porque era num lugar afastado do meu bairro, e como eu era jovem, já tinha aquele feeling do perigo, né? Pô, tô num lugar que eu não conheço aqui, morava numa periferia lá em Guarulhos e tal. Mas fui lá com um amigo meu, e na casa dele, tipo, a situação era bem crítica, assim. E eu lembro que não tinha luz na sala, mas tinha energia, mas ele tava sem lâmpada. Olha só o contexto, né? E ele colocou lá pra tocar o Worship Hymn, cara, puta que pariu. E eu, jovenzinho, né, moleque ali, ouvindo aquela introdução finita pra caramba, né? Era tudo novo pra mim, muito diferente do que eu via passando na TV, os videoclipes, não tinha nem como comparar, né? Na TV eu tava assistindo a Creed, Red Hot Chili Peppers, e de repente eu tava ali no escuro ouvindo o Worship Hymn do Samael, né? Então era um salto bem grande, né? Mas me marcou muito, assim, esse momento aí, tipo, pô, eu quero consumir mais, quero conhecer mais sobre isso, quero, né, sentir, viver essa energia, né? Marcou bastante. Depois, um outro álbum que teve um impacto, assim, muito grande, já na época que o CD estava se consolidando mais um pouco, né? Foi A Blaze in the Northern Sky, né, do Dark Throne. Meu Tanto na primeiro álbum. estética. Esse álbum é supremo, velho. É energia devastadora, né? Tanto na estética quanto na parte instrumental, pô, esse álbum me marcou muito, velho. Eu ficava horas e horas sozinho jogando RPG e ouvindo ele de trilha sonora, né? E, pô, esse álbum me marcou pra caramba. Depois, né, eu acredito que uma próxima banda que teve um impacto muito grande, assim, que aí sim, essa deixou mais forte em mim o desejo de querer tocar, compor e melhor, né? Foi o Dissection, sem dúvida, com o Storm the Light Penis. E eu conheci ali por volta de 2006, eu acho, perto, inclusive, eu acho dele ter saído da prisão, o John, né? E acho que tinha saído uma Road Crew na época, que tinha uma entrevista com ele. E foi por ali que eu conheci, e eu fiquei fascinado pela estética, né? Pela entrevista e tudo mais. E eu fui na galeria, tava passeando por lá e eu vi o álbum. Naquela época era R$ 25, velho, Storm the Light Bands, masterpiece absoluto da história, não só do black metal, mas da música, né? E aí eu comprei e aí esse álbum teve uma importância muito significativa, especificamente nesse aspecto de querer tocar, compor, né? Então acho que foram esses pontos aí que realmente deixaram uma marca. Cara, essas revistas eram da hora, né, mano? Eu lembro de ter É, eu nasci em 2003, né, eu não peguei muito essa época. Só que assim, eu lembro que meu pai tinha umas 2, 3 revistas dessa e eu lia elas e foi, tipo, lá que eu conheci o Dark Throne, pra você ter uma ideia. E aí que da hora, eu conheci muita banda por essas revistas, sabe? que da hora. Eu peguei revistas muito legais, como a Planet Metal, que via com CD, que tinha uma coletânea. Por ali eu conheci muita coisa que eu escuto até hoje, né? Mais voltada ali pro metal melódico, power metal. Agora, fico com vontade aqui de fazer uma pergunta, né? Porque, por mais que seja uma entrevista comigo, eu fico no fim aqui de bate-papo, né? A gente tá falando sobre coisas legais que a gente gosta. Mas você, por acaso, chegou a conhecer uma revista chamada A Obscura Arte? Não conheço. Caraca, imagina a cara do pessoal que vai ouvir esse momento e conhece a revista. A revista foi muito importante, um zine, né? Um zine, né? 100% dedicado ao black metal, né? Ao metal extremo, mas na estética, assim, 100% ao black metal. E ela saía no intervalo de tempo que não dava para prever, não dava para saber. Era meio que aleatório, assim. Demorava pouco, demorava muito. Né? Teve, acho que 10 edições, né?
E, cara, eu lembro de comprar a número 5, que é o Dark Throne na capa. Depois você pesquisa sobre ela, talvez você ache até alguém vendendo e cobrando muito caro, né? Mas essa revista teve uma importância grande também, acredito que não só em mim, mas em muita gente. Muita informação, muita entrevista com banda que você não via nas revistas que nem Road Crew, Rock Brigade, né? Nessas revistas mainstream. E lá tinha entrevista com uma penca de banda foda, Green Brelski, Arcon e Falso, pô, um monte de coisa foda. A última edição tinha a última entrevista com o Euronymous e a história dos fatos, né, na visão do Varg, né, que é quem tá vivo, quem pode falar, né? Contando ali a juventude dele, né, como ele cresceu, até, né, os fatos que se sucederam aí entre ele e o Euronymous. Foi a edição número 10, acho que... Eu não lembro se na capa... Não, tem uma que na capa é o Gorgoroth. Nessa última, eu não lembro se era o próprio Varg mesmo, eu não lembro agora. Mas eu e meus amigos, a gente colecionou da número 5 até a número 10, né? Teve uma forte importância esse zine aí, porque era muita informação e ela tinha uma parada legal que ela tinha uns tópicos culturais dentro dela, né? Então, passava uma cultura, uma informação que não estava no mainstream, né? Então era legal pra caramba essa revista. Acabou que todas as minhas ficaram com um amigo meu de longa data, ele deve estar com elas até hoje. Eu conheço ele, né? Uma revista importante, depois você pesquisa. A Obscura Arte. Foda pra caramba. Entendi. Vou pesquisar sim, cara, com certeza, porque eu acredito que eu devo ter visto ela em algum lugar, mas eu não lembro de nome, sabe? Eu sou ruim de nome pra muita coisa. Talvez você bata o olho na capa, você se lembre que viu, né? Sim. Inclusive, eu gostaria de perguntar então pra você como que começou a banda Cults of Entropy. Cult of Entropy, o culto de Edilberg. Então vamos lá. Então vamos lá. Eu comecei a compor, vamos se dizer, de uma maneira mais consciente, assim, de 2011 para frente. Eu comecei a tocar ali por volta de 2001, 2002, né? Só que realmente em 2010, 2011 eu tive um upgrade intelectual dentro da música, na visão teórica e prática da coisa, né? E aí, naturalmente, eu comecei a conseguir compor cada vez mais, né? Nesse período aí, de 2010, 2011, eu tinha uma banda com grandes amigos meus, que é o Dispersion, né? Uma banda mais death metal ali. E eu comecei a compor e comecei a gostar, né? Os meus amigos também, dos temas, dos riffs que eu estava fazendo, né? E beleza, passou esse tempo, acabou que a banda não virou nenhum projeto que lançou material, né? Mas eu prossegui estudando, tocando, evoluindo. E ali por volta de 2015, 2016, eu estava consumindo muito black metal, né? Ouvindo muito black metal e comecei a compor cada vez mais realmente dentro né, da roupagem do black metal mesmo, né? Em vez do death metal ou a mescla dos dois. Eu consegui focar mesmo, né? Direcionar 100% para o black metal a composição. Comecei a compor muitos temas que estão nas composições, tanto dos primeiros materiais quanto do último, só que não tinha pretensão nenhuma de ter banda, nem de lançar nada. Eu só queria compor e evoluir nesse aspecto, na composição, né? Acabou que o primeiro baixista que a banda teve, ele me visitava, às vezes ele levava o baixo e tocava junto comigo, os sons, acompanhava, ele começou a curtir os sons e ele resolveu então ir atrás do baterista, né? Que é o baterista da banda até hoje. O baixista acabou saindo, né? Mas ele foi atrás do baterista, grande irmão, grande aliado, devo praticamente tudo do Cult of Entropy, eu devo a esse cara, né? E ele aceitou da gente fazer uma jam ali, né? Tocar, ver ali como é que sairia e tal. E acabou que saiu legal, a gente curtiu o resultado. Então começamos a ensaiar semanalmente, na medida do possível. E de uma maneira organizada, composição por composição, trecho por trecho, para a coisa ficar legal de tocar, né? E a gente conseguir tocar a faixa do começo até o fim e então ir se consolidando um set list, né? Passou um tempo, acredito que um ano, e é um pouquinho assim, e a gente estava bem afiado com o set list, então decidimos ir atrás de registrar, de gravar, né? Primeiro material, o EP, né, o Embrace the Void. Basicamente foi assim que a banda
né, CD. As composições começaram ali por volta de 2016, mas a banda começou a ensaiar realmente em 2019. O primeiro material, se eu me lembro bem, foi em 2021. Eu acredito que nesse EP, Embrace the Void, a track que eu mais gostei foi aquela Jornada através das minhas dores, angústias e reflexões, né? Ela logo depois do L'existence est in... Eu não sei falar francês, né? Eu também não, nem arrisco, nem arrisco. Entendi. A Jornada, né? É um título longo, né? Esse título é total referência a Judas Iscariote. Né? Foi uma banda que quando eu peguei ali por volta de 2004, inclusive eu tenho um CDzinho gravado CDR que eu escrevi na capa Judas Iscariote, escrevi o nome de todas as faixas e tal. Tá comigo até hoje. Eu falo que é bootleg oficial limitado a uma cópia. Mas quando o Judas Iscariote chegou na minha mão, eu comecei a ver o títulos, né? Eu falava, caraca, mano, o título é um texto, né? É enorme esse título. Não era comum para mim isso, né? Não via isso em outras bandas e tal, né? E foi daí que surgiu esse título aí, essa... É uma referência ao Judas Iscariote, né? E meio que também é o meu estado de espírito e como eu estava na época que eu compus esses arranjos aí dessa faixa, que foi ali em 2016. Uma coisa que eu também gostaria de te perguntar é a respeito do seu pseudônimo que você usa no Cults of Entropy, que é o Nada. De onde veio essa inspiração? A inspiração. O primeiro material da banda tem o título já remete, né, ao vazio, ao nada, né? E é algo. É um tópico que sempre. Sempre não, né? Mas é um tópico que tem um peso, né, dentro da história do pensamento humano, da filosofia, né? Principalmente ali no período alemão, né? Tem uma influência geral, assim, esse termo, né? Para mim não é nenhuma palavra, assim, é algo mais profundo quando falar nada, né? E eu decidi com os camaradas fazer o seguinte, né, o pessoal da banda, por que a gente não coloca os nossos pseudônimos, 3 palavras que significam nada, só que em diferentes línguas, né? Aí os 3 são nada, né? A gente não é nada mesmo, né? A gente ficava brincando assim. E aí eu coloquei, né, em português, o ex-baixista colocou em latim, nihil, e o batera colocou numa língua lá que eu nem lembro mais qual que é, né, mas também significa nada, e foi basicamente isso, não teve muito... Não gastamos muito tempo para decidir isso. Tem pensamento rápido, assim. Então são outras línguas? São outras línguas, né? Acho que o batera é o Kahori, né? E eu não sei que língua que é, mas pelo que tinham pesquisado aí, usado na internet e tal, era o significado também de nada. Não sei se é uma língua de alguma tribo específica, de algum lugar específico, eu não lembro precisamente. E isso casou bastante com, eu acredito, né? Casou bastante com os títulos das músicas, né? Porque eu vejo aqui no material físico que eu tenho, do Embrace the Void, tô olhando aqui, todas as músicas têm um idioma diferente, né? A primeira música Ah, eu vou tentar pronunciar, mas pode ser que esteja uhum. errado, tá, professor? Kyomo no Kaze. Kyomo no Kaze, assim, os ventos do niilismo, né? Entendi. Como que é, perdão? Kyomo no Kaze. Na a tradução. Kyomo é niilismo. Kyomo é a junção do kanji de nada e de vazio junto. Né? Quando eles juntam, eles possuem, né, essa leitura que pronuncia Kyomo, que significa niilismo. Né? É uma referência a 2 coisas, na verdade, o uso dessa palavra em específico. Né? E são justamente os kanjis que eu tenho tatuado nas minhas mãos. Né? Kyomo, eu peguei essa palavra, eu conheci essa palavra, né, adquiri esse vocabulário através de um título de uma faixa de uma das minhas bandas favoritas aí de coração, que é o Meredith Miser. Se você não conhece, recomendo profundamente. E eles possuem uma faixa que se chama Kyomo no Nakade Yugi, que é uma brincadeira no niilismo, uma brincadeira no nada, também pode né, ser traduzido assim. E eu achei muito interessante a combinação dos kanjis, já conhecia e tal. E além dessa referência, né, que eu tirei daí do Max Miser, a outra referência no título mesmo foi baseado num poema que eu vi original em japonês do Yukio Mishima, que é um poema nihilista, né, que faz uma alusão ali sobre como ele enxergava o futuro do Japão
É um poema bonito, ao mesmo tempo que nihilista, né? Então, foi dali que eu tirei, né? Kyomo no Kaze. Entendi. E como que surgiu o single A Estética do Obscuro? O single, a estética do obscuro. Antes de responder isso, queria só comentar um detalhe que você comentou aí, né, sobre cada língua, cada faixa sendo uma língua diferente, justamente foi para fazer uma homenagem ao meu apreço por línguas diferentes, né? Então foi essa ideia e eu nunca tinha visto isso antes, né? Então eu falei, acho que dá para fazer uma coisa original aí em relação a isso e vai ficar legal, né? Então foi o motivo de eu ter feito cada faixa, né, em uma língua diferente. Agora respondendo sobre o single, o single A Estética do Obscuro, ele surgiu realmente necessidade minha de querer compor algo diferente do que eu já tinha composto no EP. Eu sempre tento, em todas as composições, trazer algo que não existe nas outras, né? Alguma ideia, alguma estrutura, algum ritmo, algum tipo de acorde, melodia, enfim, alguma informação, né? Alguma coisa nova. E com a estética do obscuro eu queria fazer um som que começasse cadenciado, né? Numa tonalidade específica, que é Fá sustenido menor, essa composição. E eu também apliquei ali alguns acordes que eu estava estudando na época, como acorde sus2, acorde sus4. Eu sei que você não deve estar entendendo nada dessas nomenclaturas, mas enfim, foi realmente esse single, essa composição surgiu dessa minha necessidade de compor algo com ideias novas, com coisas que eu estava estudando na época. E eu gostei muito do resultado final, porque assim, uma coisa foi o que eu compus sozinho no meu quarto ali com a guitarra e como a faixa ficou, vamos dizer, na versão 1.0, como eu gosto de chamar. Outra coisa foi como ela ficou com a influência dos outros membros, né, as ideias e o tempo de ensaio, ele também vai amadurecendo a composição. Né? Então eu gostei bastante de como ela ficou. É uma faixa bem longa, né? E eu consegui colocar diferentes elementos, eu achei que ficou legal, porque traz algo novo em relação às faixas do Embrace the Void, e acho que também mostra uma maturidade na composição interessante, tem um trecho, pequeno trecho que eu trago ali, uma segunda guitarra fazendo uma melodia, coisa que eu não tinha feito no EP, que eu gosto muito de compor para uma linha só, para ficar com mais cara de guitarra mesmo, né, de black metal, né, pegada nos 90. Tem que colocar muitas informações, tem que colocar guitarras fazendo coisas diferentes, uma coisa mais retona, né, como eu chamo, mas com considerável força melódica e harmônica. Basicamente foi daí que surgiu e não sei se dá para perceber, mas ali no começo da faixa tem um barulho, é um barulho daquele pássaro urutau, não sei se você conhece, pássaro que tem Não. uma estética, uma fisionomia muito foda pra caramba. Ele fica camufla com os troncos de árvore, né? E ele emite um som sinistro. E é mais sinistro ainda esse som quando você tá no mato, no escuro. Aí é bem sinistro esse som, né? E eu peguei como uma referência, coloquei lá, né? Não é muito perceptível, mas se você prestar atenção ali no começo, você escuta um som. E o baixista me ajudou colocando ali um barulho de mata, né? De vento na mata, assim. Que parece chuva, mas enfim, ficou legal. No final das contas, ao mesmo tempo que não é muito perceptível, mas tá aí uma referência, né, uma curiosidade sobre a composição. E é isso. Foi daí que surgiu, né? Agora, a capa é o cúmulo da preguiça, né? Eu tenho uma natural desvontade com arte, assim, eu não consigo pensar em nada, não consigo ter criatividade nenhuma, eu não consigo transpor para a arte a ideia que eu tenho ali musical, né? Eu também não tenho muita paciência, eu confesso. Aí eu falei pro baixista, velho, coloca um fundo preto, põe um quadrado preto, e você vai ver, o pessoal ainda vai ficar olhando para esse quadrado aí, tentando ver se tem alguma coisa nele, velho. Escreve a estética do obscuro, que vai dar bom, né? E vai dar bom. Mas o título da música eu tinha criado primeiro em japonês, né? Que é Kurayami no Bigato, a estética do obscuro. Eu gosto muito dessa palavra em japonês, Kurayami, né? Que é escuridão. Obscuro, escuridão, né? Eu tinha criado primeiro em japonês. Só que era um single, a banda pra mim, ia coadunar simplesmente chegar lá e pôr o título de kanji em japonês, né?
falei, não, eu vou pôr em português, vai ficar mais da hora. E soa legal também, né, a estética do... Eu gosto dessa palavra estética também em português. E aí, basicamente é isso, né, sobre esse single. Entendi. Inclusive, é verdade, tá? O pessoal realmente fica olhando, pensando o que que tem. Aí, ó, tá vendo? Deu bom. Eu fiquei exatamente assim, cara. Não tem nada, né? É só um quadrado preto mesmo, né? Mas quem É. sabe você fica olhando demais, ele olha pra você de volta, né? Então, agora, uma capa que eu acho que ficou incrível foi a capa do Embrace the Void. Inclusive, eu esqueci de perguntar qual que foi a história por trás dessa capa do Embrace the Void. Cara, eu nem lembro direito, pra ser sincero, né? Mas eu acho que teve um dia que eu e o Batista tava vagando pela internet pesquisando coisas para fazer a capa, ou eu estava fazendo isso sozinho e depois eu levei para ele e a gente chegou aí. Mas tinha uma coisa que eu estava interessado na época e estava pesquisando bem, e se o nome correto, eu não lembro agora se é Tokushimbutsu, Tokushimbutsu, eu não lembro o nome correto, mas que é aquela prática que o cara se mumifica vivo. Já ouviu falar nisso? Os monges alto nível, assim, high level, eles conseguem, através da meditação, morrer, provocar a própria morte, né? O cara se desliga. Só que já rola um ritual em volta disso daí, com coisas relacionadas com projeção astral, onde o cara vai reencarnar, um monte de coisa, enfim. É uma mumificação viva, né? Tem várias coisas relacionadas. É um assunto meio... Você não vai achar muita informação, né? Mas eu tinha algumas poucas imagens, inclusive uma das imagens foi usada no cassete que saiu esse ano, né? Eu já não estou mais conseguindo acompanhar o tempo, é muita coisa. Mas eu coloquei uma imagem de um desses tipos de monge, né? Desses caras que fazem isso, essa prática de se mumificar vivo, né? E aí, buscando imagens em relação a isso, a gente achou aquela do Embrace the Void, que eu não sei se realmente está relacionado a essa prática em si. Mas eu curti muito a foto, achei ela extremamente sinistra, né? Porque é o corpo como se ele tivesse amarrado, preso, né? Eu achei muito legal. E aí eu levei essa imagem com um logo, mais o título. O título é uma referência que vem de um jogo, né? Que é o Hollow Knight. Lá tem um troféu desgraçado para você conseguir, que se chama Embrace the Void. Eu achei muito foda esse título. E vi que combinava perfeitamente, assim, tanto com a estética sonora quanto com o título das faixas. Né? Levei para um grande amigo meu, o Michel Pascalis, um grande camarada que é maestro, né, na arte do design e tudo mais. E ele deu um talento ali na capa, e a escrita Embrace the Void, ele mesmo escreveu. Eu lembro que ele estava estudando vários tipos de caligrafias diferentes, usando o pincel, essas coisas. Ele mesmo fez, ficou muito legal. E foi daí que surgiu a capa. Tem essa relação com essa prática budista, a princípio, né, como fonte de inspiração para ir atrás da capa, mas por acaso chegamos nessa imagem, eu curti, decidi e falei, vai ser essa daí, velho, já era. Coloca ali Embrace the Void e já era. Eu gosto de ser bem minimalista, assim, justamente por eu não ter muita paciência e tato com essa parte de arte, de design. Eu gosto de ser bem basicão, fazer um negócio simples. E com base nisso, como que surgiu o álbum, né? O 1788-1860? Certo. A ideia em si, ela já existia há muito tempo, né? Se eu me lembro bem, eu estava conversando com outro grande amigo meu, importantíssimo, grande irmão, e a gente estava falando sobre, né, Schopenhauer e se tivesse um material em relação a isso e tal. E eu acho que a ideia de colocar o nome do álbum como a data, né, de nascimento e morte, foi justamente ele que falou, ficou na minha mente, nunca mais esqueci. Aí, muitos e muitos anos depois, eu usei a ideia, né? Mas, assim, a ideia já existia de fazer um álbum em homenagem ao Schopenhauer, né? Em black metal, né? Com o black metal e tal. E eu tinha muitos riffs que eu não tinha usado, né? Até então, nem no The Void, nem no Cético do Obscuro, riffs que ficaram, né? Tanto os riffs da época ali, quanto os riffs antigos.
E comecei a trabalhar em cima deles e novas composições foram surgindo, né? Ao mesmo passo que eu continuava cada vez mais me aprofundando em harmonia. É um assunto muito importante que ajuda muito na evolução musical e na parte de compor, né? Então eu comecei a compor, definir, né? Ir definindo as faixas, fazendo uma versão 1.0, né? Como eu falo. Foi surgindo as faixas, foram ficando prontas. A princípio, sem nenhum título definitivo. Eu dava um título ou outro, assim, mas sem nada definitivo, só para ter ali um nome para coisa e lembrar qual que era. E aí, procedeu da mesma forma com os outros materiais, de começar a ensaiar faixa por faixa, até conseguir tocar do começo até o fim, né? E então, quando as faixas começaram a tomar uma forma, né, ali mais consolidada, aí eu fui conseguindo na minha cabeça também organizar melhor as ideias. Naturalmente começou a vir os títulos fazendo referência aos tópicos centrais da filosofia do Arthur Schopenhauer, né? Negação da vontade, metafísica do amor, retorno ao nada, né? Que tem uma forte relação com muita coisa que ele dizia. Aí fui dando os títulos, né? Baseado nisso, eu acho que eu fui certeiro nesses títulos. Eu acho que eles passam, a música passa bem que o título fala, né? Sim, bastante. A gente gravou ali em 2022, né? Gravamos em 2022, não sei se foi em maio de 2022, e o álbum foi lançado em julho, se eu estou certo, eu não lembro bem. Como o baixista tinha saído da banda, então eu fiz todas as linhas de baixo, peguei um baixo emprestado com a futura baixista, ela ainda não era da banda, né? Mas eu peguei o baixo emprestado com ela, ela é a companheira do baterista, né? São dois grandes amigos muito importantes também na minha jornada. Ela me emprestou o baixo, eu fiquei com esse baixo durante um período ali de um mês, mais ou menos, eu acho. E eu fiz todas as linhas de baixo, compus todas elas. Aí eu me reuni uma vez com o baterista para a gente passar um pente fino em todas essas linhas de baixo, para deixar o melhor possível, correlacionando ela com a bateria, que é algo importante. O baixo conversa muito com a bateria na música, né? E como eu não manjo nada de bateria, né? Falei, vem aqui em casa e a gente vai alinhando com isso para ficar melhor, né? Aí eu te mostro todas as linhas de baixo, a gente vai fazendo ali pequenas correções e batendo o martelo, né? Para cada uma das faixas em relação à linha de baixo. Aí compus todas as linhas de baixo, então a gente foi gravar no estúdio de um outro grande camarada, o Simon, lá em Pirituba, o Sótão Studios. A gente gravou lá, eu acho que foram 2 dias de gravação. No primeiro dia a gente gravou todas as faixas, a guitarra e a batera. E acho que cada faixa a gente tocou, cara, uma ou duas vezes e escolheu uma das duas porque saiu melhor, né? E foi ao vivo, né? Ali na hora, tocando junto com batera. E aí depois eu voltei, gravei todas as linhas de baixo e gravei as segundas guitarras que tem em algumas poucas faixas, né? Como eu disse, eu não gosto muito de colocar uma segunda guitarra constantemente. Curto fazer mais uma linha que tem uma guitarra principal, mas que tem uma força melódica que cative o ouvido, né? Como a música é instrumental, né? Uma espécie de trilha sonora, a minha ideia era compor de modo que cativasse a atenção e a curiosidade do ouvido, né? Do ouvinte, querer ouvir a faixa até o fim, de ouvir aquela história, né? Aonde vai chegar a coisa. Né? Então eu coloquei poucas segundas guitarras ali em alguns pedaços, né? Mantendo a linha principal, né? Cantando, vamos falar assim. Nesse segundo dia, então fiz isso, gravei o solo do mundo e basicamente foi isso. Aí a gente aguardou ali algumas correções, né? Nas mix, né? Mudamos algumas vezes ali alguns poucos detalhes. Eu lembro que o batera voltou lá para gravar pratadas específicas de faixas específicas, porque ele falou que não saiu tão legal. E foi engraçado que ele foi lá e era só ele ficar parado em pé e no momento certo dar uma baquetada. Pronto, só que ele fez em diversos pontos ali, né? Para ficar melhor. O cara, não ouvi o cara e pô, não, isso aí tem que arrumar. Muito bom. A gente voltou lá e fez isso. E acho que foi basicamente todo o processo aí. E o álbum saiu em forma digital, né?
acho que em julho. Em forma física foi só 2 anos depois, só em 2024, né, pela Black Metal Store. Inclusive, falando sobre forma física, um colega meu, né, que inclusive foi um dos que sugeriu que eu chamasse você, ele falou que é um crime não ter um vinil desse álbum, cara. Porque ele achou tão Ah, eu bom já... que ele queria colocar na parede, assim, sabe? que legal. Eu já acho que eu imagino que seu amigo aí também é meu amigo. Um abraço para ele. Seria legal, né? Acho que em forma de LP, aquela capa iria ficar bem da hora. Eu já pensei em solicitar o serviço. Existe o serviço que faz LP, né? Faz só um para você, ali do jeito que você quer e tal. Pagou, levou, né? Eu pensei em fazer só uma cópia, né? Agora, assim, nunca recebi proposta nenhuma de nenhuma disco, nem nada. E acredito que nem vai receber. Assim, a banda vive bem no obscuro, né? Eu não faço propaganda, a banda não é extremamente ativa, nem nada, né? Então, lamento dizer, mas eu acho que nunca vai ter em LP, não, isso aí. Vamos ver, né? Quem sabe, quem sabe. Vamos ver o que acontece aí, né? Não dá pra saber. A banda obscura é só pros verdadeiros. Só pros verdadeiros da fama. É só pra quem quiser ouvir, só ir lá e dar play, pronto. Pode ser qualquer um, tá bom. Inclusive, uma coisa que eu reparei nesse álbum, e eu quero que você corrija eu se eu estiver errado, tá? Uhum. Eu tenho 90% de certeza que você se inspirou muito em Grand Belialski fazendo esse álbum. Tenho 90% de certeza disso. Olha, não tanto, né? 90% não, né? Assim, eu tenho algumas bandas que são bem características no meu estilo de compor, se você parar para ouvir e comparar. Sem dúvida, o Grand Brelski, né? Faz parte, né? Uma banda muito importante na minha formação musical e também na audição, né? E no conhecimento do gênero black metal, né? É uma banda que tem uma riqueza de composição inquestionável, né? Sem dúvida, aí, assim, não é querendo comparar, mas deixa no chinelo, né? Mais que 90% da cena inteira até hoje, né? Concordo. Tem um valor de composição ali que quem manja de composição, principalmente de arranjo, de teoria, escala, harmonia, acorde e tudo mais, vai ver que o negócio ali não é brincadeira, o buraco é mais embaixo do que só o que você escuta, né? Sem dúvida o Grambelski, mas eu tenho influências muito fortes na composição do Peste Noir, do Gutomis, que é... A gente fala aqui Gutomis, né? Mas acho que é Gutomis. Da Ucrânia, que é um projeto que eu sempre falo desde o começo, né? Que a minha banda é uma cópia descarada, né? Uma cópia barata, só que versão instrumental. É um projeto que é uma grande influência, né? O tipo de composição de arranjo, o Gutomis. O Sargeist também, que é bem próximo dessa veia também, né? O Sargeist é uma mistura dessas bandas, né? A influência ali, mas com muita coisa também interna fora do black metal, porque a essa altura, cada vez mais com o passar do tempo, eu comecei a ouvir cada vez menos black metal, mas não por uma, sei lá, saturou, perdi a vontade, não, é porque sempre escutei muito outras coisas e tem muita coisa, né? Muita coisa. E naturalmente, cada vez mais fácil eu chegar até mim muita variedade de coisas para escutar fora do black metal, então eu fui escutando, né? E por causa de estudar a harmonia, isso também foi contribuindo muito para eu escutar muitos outros gêneros e menos black metal, né? Então, nessa altura do campeonato, da produção, né, da composição desse álbum, eu já escutava muita coisa diferente, né, fora do black metal, que tem influência ali, principalmente na parte da harmonia, dos acordes, né? E tem um pouco de influência também de uma banda que eu gosto pra cacete, que é uma banda muito foda, que é o Svartdal, da Islândia, que é uma banda assim que os caras são os maestros da dissonância, né? São os mestres da segunda menor, para quem manja de intervalo ali, aqueles caras são escola fodida, né? Tem uma influência forte também nesses caras, porque eu comecei a aplicar um nível de dissonância um pouco mais profundo e consciente, né? Por causa do estudo ali, da prática musical. Então tem Grand Brelski, mas não é os 90% não. Então, eu tinha falado do Grand Belialski, porque na música Dores do Mundo tem uma parte onde a música para, assim, né? E aí Uhum. começa só o solo da guitarra, né? E Acho que aquele eu sei que riff parte da que é. música
aquele riff de início, né? Depois vai começar. Depois a música volta, né? Ao ritmo que ela tava. E aí tem o solo mesmo da guitarra. Só que nessa parte que tem o riff, me lembrou muito a música Satanic Cunt, do Grand Galant. Ah, sim. Acho que você acertou em cheio a referência. Trecho em específico, eu acho que eu sei qual trecho você tá falando. Aquele trecho em específico realmente é influenciar num GBK, que é o quê? Para tudo, né? A música para todos os instrumentos, e aí vem só um tema, né? Trazendo, assim, né? Arrastando, né? Vem Isso. só um tema na guitarra, né? Aí ele tem um desfecho ali e começa o próximo tema, bem característico do Graham Biegalski. Sem dúvida, ali foi essa referência mesmo, acertou em cheio. Entendi. E em relação. Eu vou fazer essa pergunta, porque os fãs querem saber, digamos assim. Metafísica do Amor. Eu acredito que essa é a melhor track do álbum inteiro. Pelo menos pra mim, é a melhor track do álbum inteiro. Qual que foi a inspiração por trás dessa track? E essa pergunta vai diretamente pro Necrose, que me pediu essa pergunta. Então, salve aí pro Necrose. Um salve aí pro parça. Metafísica do amor, velho. Porra, mano. Brutal. Bem, Metafísica do Amor tem uma referência mesmo da minha vida pessoal, né? Ali de um desfecho de um relacionamento bem amargo ali, tava passando por umas coisas bem zoadas naquele período ali, né? Um monte de problema de BO, além do relacionamento. Mas foi justamente nessa época aí que eu tive as maiores conquistas, que foi lançar o álbum e lançar o curso, né? Tem uma referência em relação, né, desfecho ali de um relacionamento, mas esse tópico relacionamento, amor, né, homem, mulher, né, relacionamento homem e mulher, sempre foi um assunto que me despertou interesse em refletir, né, sobre conversar com os amigos, com as amigas, né, os diversos pontos e tal. E esse texto existe, né, realmente a Metáfora é um texto do Schopenhauer, brutal, foda pra cacete, recomendo ler várias verdades ali que se fazem até hoje, né? Então, juntando, né, o que estava se passando, foi fácil de dar o título, né? Foi fácil. Aí, aquele sample, aquela intro, né? Ela vem de um filme que, se eu estiver certo, se chama O Trovador de Queribe. É um filme muito foda, que eu assisti com a pessoa que estava nesse relacionamento. E tem uma trilha sonora incrível, foda pra cacete aquele filme. E eu fui pesquisar, velho, não achava absolutamente nada sobre o compositor. Mal e mal, uma foto do cara com um texto curtíssimo, assim, né? E aí eu reassisti o filme de novo, mais algumas vezes, e aquele trecho, aquela composição, falei, pô, isso aqui vai ser perfeito para colocar. Já vai fazer referência realmente ao que sucedeu com a vida real, né? E acho que encaixa muito bem com o título, né, com o que o título vai fazer a pessoa pensar, né? E aí eu usei aquela parada, né, de crossfade, né? Vai surgindo o som, depois ele desaparece e vai vindo o som da guitarra, né? Uhum. Eu achei legal usar isso daí, nunca tinha usado também, foi uma coisa nova, né, para colocar na composição. Então tem uma referência ali, né, de um pedaço ali da vida real mesmo do que se passou, mas também tem um outro lado fortemente relacionado ao tema do álbum, né, a filosofia de Schopenhauer, e tem esse texto, né, Metafísica do Amor. Recomendo muito os senhores darem uma lida, muito legal. Entendi. Então, Olha, com base em tudo aquilo que a gente conversou, dá pra ver que você é uma pessoa que é muito apaixonada pelo que faz. Inclusive, há um tempo atrás, eu dei dando uma olhada no seu canal no YouTube, porque você tem um canal no YouTube, né? O Jornada Black Metal. certo. E dando uma olhada nesse canal, eu vi que você faz diversas análises musicais de muitas bandas que inclusive você citou aqui. E são análises que, cara, são extremamente completas, cara. A análise do Druid, por exemplo, 3 horas e 43 minutos de análise impecável, cara. É o recorde, né? É o recorde. Essas análises eu acredito que seja um material que tem um valor muito positivo para a galera que consome, quer aprender e quer tocar, porque não existe alguém fazendo esse conteúdo por esse ponto de vista aqui, né, no Brasil, porque a galera gosta mais de falar de problema, de polêmica, né,
dos membros da banda, o que eles fazem, o que eles pensam, todas essas paradas assim. E não é o meu foco é composição, música, né? Então, eu pensei, pô, se eu fizer isso daqui, eu acho que vai dar bom, porque não tem ninguém fazendo. E realmente, se for parar pra ver, até hoje não tem, né, velho? Se eu não tivesse feito nada, não teria até hoje nada nessa ótica. Velho. Ninguém abordando por essa ótica da teoria musical, do arranjo e da composição. Entendi. E falando também na questão de aprender, você tem também o curso, né? O Jornada Black Metal. Exatamente. O curso, ele surgiu da necessidade de conseguir dinheiro, primeiramente, né? Mas quando eu pensava em fazer pelo dinheiro, eu não dava início, sabe? A ideia já estava na cabeça há um tempo, já tinham pessoas, amigos, né? Falavam, pô, você deveria gravar um curso de guitarra, você deveria gravar um curso de guitarra. A ideia já estava na cabeça, e aí a necessidade financeira começou a falar mais alto, e eu falei, pô, se eu fizer esse curso, né? Pode ser que me ajude aí. Só que quando eu pensava em fazer pelo dinheiro, não dava o espírito da coisa, né? Mas quando eu comecei a pensar, pô, vai ser um registro intelectual da minha parte e vai ser pioneiro, porque não tem ninguém comentando sobre esse assunto por essa ótica, né? Isso vai me satisfazer muito mais, né? Dar uma realização na vida, né? De ter um trabalho intelectual decente, legal, do que necessariamente o dinheiro que isso pode me dar, né? Aí sim eu me animei. Quando eu pensei por esse outro lado, aí eu me animei a fazer o curso. Mas o curso em si, ele não é um curso somente sobre e 100% sobre black metal. Ao contrário, ele é uma combinação, né? Ele é um curso de música, na teoria e na prática, voltado para instrumentos de corda, onde eu ensino o que eu considero essencial e fundamental uma pessoa saber e ter como vocabulário em relação à música, para justamente ela, por conta própria, conseguir aprender, estudar e reter vocabulário e evoluir cada vez mais, né? Uma vez que ela adquiriu a linguagem e o vocabulário que tem ali no curso. E o outro lado do curso é a parte black metal, onde todo aquele conhecimento que eu passei na teoria e na prática vai ser aplicado ali, analisando os diferentes tipos de arranjos, né, as características dos gêneros. A parte de black metal eu gravei em forma de episódios, né, então cada episódio eu abordo um tópico, um tema que eu acho importante o cara ter como vocabulário em relação à composição e expressão dentro do black metal, né? Então, cada pequeno movimento está ali, através dos episódios, o cara reter cada uma dessas ferramentas, ter como vocabulário e usar ela como ele quer nos próprios arranjos, né? Então, a ideia era fazer uma combinação de um curso de guitarra que tem um tópico sobre black metal, juntar os dois. É isso. Entendi. Então, nesse caso, como você disse, ensinar o que a pessoa precisa saber, esse curso também é voltado para quem é iniciante? Principalmente para quem é iniciante. O curso é principalmente para quem é iniciante. E não só para quem é iniciante, mas para quem nem quer saber de black metal, cara. Compra o curso. Você vai aprender e sem enrolação. Você vai economizar dinheiro. Confie em mim. Confie na didática. É objetivo e claro. O curso é fortemente voltado para iniciante porque pega tudo desde o basicão do zero, né? Do zero do zero. Então, quem já toca, quem já tem uma intimidade com o instrumento, o curso também é viável se o cara não tiver nenhum conhecimento em relação à teoria. E isso também não ter ali um vocabulário organizado, né? Porque, assim, é diferente quando você estuda e você organiza o seu conhecimento de alguém que só toca. É diferente, né? Porque se eu chegar num cara que só toca e perguntar para ele quais acordes você sabe, talvez na cabeça dele tenha a probabilidade dele nem ter essa organização. Ele sabe alguns ali, às vezes ele nem sabe os nomes, às vezes ele nem sabe o que é acorde, né? Tal. Quando o cara estuda e tem isso organizado, aí a coisa muda. Então, se o cara já toca, tem intimidade com o instrumento, mas não tem conhecimento nenhum de teoria, nem o vocabulário essencial, vai ser muito útil também. Para quem que não seria útil o curso? Para quem já é músico, para quem já toca muito, já estudou muito, né, já se aprofundou muito, aí talvez fosse útil pela parte do black metal em si. Inclusive, eu gostaria de falar, eu comprei o curso, né, do Jornada Black Metal, numa época que você tinha colocado
como se fosse uma Black Friday lá no seu Instagram, sabe? Ah, sim, sim, legal. Aí eu comprei o curso e eu sou uma pessoa que eu tive um tio, né, que ele tocava guitarra e ele sofria de síndrome de Churg-Strauss, né, que afetava o pulmão dele. Caraca. Então, o que acontece é que essa síndrome de Churg-Strauss tem só 3 casos na América Latina inteira. Pô, Então, tipo, dá pra usar esse nome aí como nome de banda, hein? Fica a dica. exato. Prosseguindo. E aí o que acontece é que ele veio a falecer há uns 3 anos atrás e ele me deixou a guitarra dele, né? Caraca. E eu não sabia de nada, tipo, porque essa guitarra, ela era minha, eu tinha comprado quando eu tinha 15 anos de idade. E eu nunca, quando eu comecei a tocar guitarra e tudo mais, eu era viciado em power metal. Muito viciado em power metal. Dragon Force, Age of Artemis, Curto, Sabaton, enfim. curto muito. Curto muito, E da hora. nessa época eu tava tocando, tentando tocar, né? Through the Fire and Flames, a famosa do Dragon Force. E é claro que não dá, né? Porque eu não tinha base nenhuma. Então, quando eu fiz, agora, né, que eu tô com 21 anos, quando eu fiz 21 anos, eu meio que peguei essa guitarra de novo e falei, quer saber? Eu agora tô viciado em black metal, a história agora é outra, eu acho que agora eu consigo aprender a tocar. E aí eu conheci o seu curso, eu comprei o curso e realmente fez uma diferença enorme. Eu nunca toquei guitarra como eu tô tocando agora, tá? Que legal, que legal. Fico muito contente em ouvir seu relato aí e em saber que eu pude contribuir aí para sua evolução. Da hora demais. Inclusive o curso do Berg tá aí na descrição do vídeo, tá? Se você quiser adquirir, tá aí na descrição. Inclusive, para quem quer adquirir seu curso diretamente com você, ele pode entrar em contato pelo Instagram, Berg? Isso. Pode entrar em contato lá pelo Instagram ou pelo e-mail antichristvanguard@gmail.com, né? Me dá um salve lá que eu consigo fazer um desconto, né? Eu ajudo você, você me ajuda e é isso. Tá baratinho o curso, vale a pena. Então, beleza, tá tudo aí na descrição. Muito obrigado. Então agora, mudando de assunto completamente, você dá aula de japonês? Como que começou a sua relação com a língua japonesa? É, cara, a língua japonesa ela é uma das grandes paixões na minha vida, né? Desde pequenininho, né? E ela se tornou basicamente o meu ganha-pão principal, né? Eu trabalho dando aulas e, bem, tudo começou desde pequeno, né, cara? Eu tenho uma outra grande e enorme paixão, né? O vício supremo, que são os jogos de luta, né? O fight game. E o fight game foi o primeiro contato, sem dúvida, assim, bem forte com a língua japonesa, né? Porque a dublagem em japonês, né? E sempre joguei pra cacete, né? Cresci nos fliperamas, né? Tive o privilégio de viver os anos dourados, né? Nos fliperamas. Então já foi um consumo e um contato muito forte com a língua japonesa. E depois vem os animes, né? Os animes, né? Que muita gente, né? Teve contato ali, Manchete, Bandeirantes e tudo mais. Já é outra parte, o que influenciou bastante aí no meu apreço, né? Pela cultura japonesa e eu sempre gostei muito do som da língua, né? Sempre achei muito foda. Eu escutava, assim, os personagens e sempre, tipo, dava um sentimento especial, assim, né? Tipo, porra, que foda a voz do cara, né? Que foda o som dessa língua, né? As palavras e tal. Sempre tive essa paixão natural pela pronúncia, né? Pela fonética da língua. Ali por volta de 2005, eu comecei decididamente, realmente, estudar, né? Queria aprender, queria conseguir ler, queria entender as músicas, né? Eu estava escutando muita música japonesa nessa época e nunca mais parei, né? Até hoje eu escuto todos os dias praticamente e tem muita coisa importante dessa época que realmente se consolidou como uma referência assim principal, né? Como o próprio Malice Mizer que eu já tinha comentado, o vocalista Gacto, e outros artistas, outras bandas, cantores, né, da língua japonesa tiveram uma influência, um impacto muito forte. Zenchitai, Toshiki Kadomatsu, Omega Tribe, um monte de coisa durante todo esse período aí foi um alicerce, né, foi um arcabouço muito forte de, de experiência com a língua japonesa, né. Comecei a estudar ali por volta de 2005, pegar firme, né. Ali pelos anos de 2009 até 2011, eu fiz um curso básico na Aliança Cultural Brasil-Japão, que me ajudou bastante, né? Deu um upgrade na coisa.
E eu comecei então a dar aulas em 2011. Teve um período que eu fui plantonista na biblioteca da unidade da Vergueiro, da Aliança Cultural Brasil-Japão. Foi muito bom porque eu adquiri muita informação lá. Tinha uma sessão lá de budismo que eu li tudo, né? Eu tive o privilégio e a honra também de ler os primeiros volumes do Golgo 13, original em japonês. Se você não sabe o que é Golgo 13, assista Golgo 13 The Professional. Basicamente é um assassino de aluguel implacável, foda pra cacete, badass. O cara é foda. Uma grande influência, uma grande referência também aí dentro, né, da cultura e da língua japonesa. Então nessa biblioteca eu adquiri muita informação, tive muito acesso a muita coisa também, deu um upgrade legal. Comecei a dar as aulas ali por volta de 2015, 2016, eu acredito eu, um pouco mais tarde, um grande e outro grande e importante amigo, o Paulo, né? Um abração aí pro mestre Paulo. Ele me passou umas coisas sobre o estudo da língua japonesa que otimizaram drasticamente, assim. Eu subi bastante de nível e isso me ajudou a consolidar mais ainda os alunos e a minha didática com a língua, né? Sou muito grato a ele por isso, né? Ao Paulo. E eu então comecei a pegar mais sério, né? Eu tirei um certificado de teste de proficiência na língua também. Comecei a dar aulas para alunos do exterior, né? Estados Unidos e Canadá. E eu estudo, né? Trabalho com isso, consumo todos os dias desde então, né? Desde muito tempo atrás. É uma paixão muito forte. Gosto muito, assim, se deixar eu fico o dia inteiro na língua japonesa, né? É o maior prazer do mundo. Domingo eu tenho que dar aula às 8 horas da manhã, eu acordo às 7, cara, feliz, tá ligado? Que eu vou trampar com o que eu gosto em casa, né? É uma realização para mim. Eu falava isso lá atrás e nem imaginava que eu ia, né? Trabalhar com a língua japonesa e ainda em casa, né? Sem empresa, sem ter que pegar busão, não ver ninguém, fumisantropia aqui, igual eu vivo, né? Então foi esse a trajetória, né? Muita influência no caminho, muito conhecimento, muita cultura, né? Muita coisa legal aconteceu, muito aprendizado. Eu cheguei a trabalhar em alguns festivais, atendendo o público em japonês, convivi, né? Viajei para alguns poucos lugares daqui mesmo, para conviver com a comunidade, fazer alguns trabalhos, ajudar em eventos, coisas assim. Tudo em prol, né, de evoluir na língua e pela paixão pela língua japonesa, né? Então é algo extremamente importante na minha vida, assim. Entendi. E você vê alguma conexão entre o japonês com a música do Cult of Entropy? Eu acho que não tem uma conexão direta e exata, precisa, que eu possa ali apontar o dedo e falar, "Ah, isso vem da língua japonesa." Mas se em relação à parte da cultura, aí sim tem ali referências, né? Tem ali algumas referências, não são muitas, mas tem referências à cultura japonesa e coisas que eu aprecio. Tem um detalhe que eu vou contar aqui. Aquele espelho quebrando na faixa Necrofantasmagórica e Nostalgia, eu acho que é isso, né? Essa faixa é fortemente influenciada pela cultura japonesa, né? Eu gosto muito de ouvir as bandas de visual kei old school, ali dos anos 80 e 90, né? Os anos dourados. Tem uma banda muito foda, com a qualidade de composição maravilhosa, que é o Lizenor. Tem um clipe deles que tem esse espelho quebrando. E eu peguei justamente esse áudio aí desse espelho quebrando e coloquei uma referência a parte do que eu gosto, né? Da cultura japonesa. E então, nesse aspecto, realmente tem referências, mas ali em si, acho que não, né? Mais a parte da cultura mesmo. Entendi. E, inclusive, como que você se organiza com tudo isso, cara? Sendo bem sincero, é um curso, é uma banda, é a aula de japonês. Como é que você arruma tempo pra organizar tudo isso? Assim, nem sempre tudo está ativo, né? Nem sempre tudo está funcionando. Por exemplo, a banda tá parada há um bom tempo, né? Por exemplo. Mas, enfim, quando tudo tá rolando ou não, enfim, eu tenho uma vida bem sistemática, a mesma rotina, faço as mesmas coisas nos mesmos horários. Tento, né? Não sou aquele cara 100% diligente todos os dias. Não, sou um humano normal, como vários outros aí. Tem dias que eu simplesmente não quero fazer nada, não faço nada. Claro, se eu posso, né? Se eu posso me permitir, porque na vida adulta, principalmente como autônomo, morando sozinho, você tem que estar indo atrás de dinheiro. O dia tem que valer, né? Seja, né, nessa parte financeira, seja numa parte em relação
cuidar das coisas e fazer o que tem que ser feito, né? O seu trabalho, limpar a casa, cuidar da saúde do corpo. Então eu tendo a fazer tudo nos meus horários para funcionar, né? De maneira organizada, passear com o cachorro, fazer as aulas, ir para academia, almoço no mesmo horário, limpo a casa, dou as aulas certinho no mesmo horário, né? Deixo já tudo pronto, adiantado, que eu posso, até para lá na frente eu ter mais tempo livre para poder ficar só jogando, fazendo mais nada. Então, eu acho que se seguir uma rotina sistemática, na medida do possível, né? Não tem como fazer tudo sempre, né? Todos os dias, no mesmo horário, mas seguindo na medida do possível, eu consigo organizar tudo isso, né? Eu tenho alunos de música, eu tenho alunos de japonês, agora tem aluno de inglês também. Tem a banda, que aí quando ela tá ativa a gente ensaia uma vez por semana, né? O curso eu tô à disposição online, quando alguém tirar alguma dúvida, assim que dá, eu respondo, né? Eu faço, né, tudo no mesmo time, né? Procuro fazer tudo nos mesmos horários para a coisa funcionar. Basicamente é isso. E, Berg, uma coisa que eu gostaria de perguntar, que conselho você daria para quem tá começando, tanto na língua japonesa quanto no black metal? Olha, no black metal desiste, na língua japonesa tô brincando. É, olha, no black metal, no que concerne ao ponto, né, a esse foco, a esse ângulo, né, de analisar a coisa pela parte de composição, de tocar, de aprender, de evoluir por esse aspecto, o conselho que eu daria, cara, é você estudar música sem ser focado em black metal. Você estudar música, pelo assunto música, querer melhorar musicalmente, né? Adquirir vocabulário musical, né? Porque vai facilitar em qualquer gênero que você for tocar, qualquer gênero que você for estudar. A linguagem na parte teórica é a mesma, né? É a mesma. Aprendeu lá os intervalos, já era, acabou. Tem como se aprender tudo em relação à música. Tudo é intervalo, né? A distância entre as notas. Comprem um curso, vocês vão aprender intervalos com maneira mais fácil e objetiva possível. Que é isso daí que tem uma enrolação enorme por aí. E por isso que a galera fica fazendo anos e anos de curso sem evoluir, sem compor. Aprende os intervalos. Fica a dica, né? Então, o conselho que eu dou é esse. Estude música, né? No seu ritmo, no seu tempo. Mas nunca desista, nunca se afaste, né? Conviva dentro do universo. Faça imersão no assunto, né? Tem ali horas de gameplay, né, na coisa, tanto com o instrumento quanto consumindo, estudando, né, ouvindo, lendo sobre o assunto. Tudo isso daí vai ajudar você a evoluir, não só musicalmente, mas acredito que pessoa, né, expande a mente, você fica aberto a mais cultura, né, a mais conhecimento. Tudo isso daí ajuda na hora de compor, seja lá o gênero que for. E se você quiser focar especificamente em black metal, compra o curso. Mas falando sério, se você quer focar em compor black metal, cara, escute não só apreciando o que é o natural, a gente vai escutar bangueando, balançando a cabeça, né, curtindo ali o que a música passa, o sentimento e tal, mas escute prestando atenção no que acontece. Você aprende muito assim. Mesmo que você saiba pouco ou tenha pouco conhecimento de teoria musical, se você escutar prestando atenção na estrutura, nas mudanças, né, já vai ajudar muito, pode ter certeza. E aí, se você soma isso a estudar música, a adquirir vocabulário, aí você vai ficar mais afiado a perceber, né, essas estruturas e toda a informação que vai ter ali na música que você pode pegar para você como vocabulário. Isso ajuda demais. Agora falando da língua japonesa, cara, você vai ter que ter uma disciplina brutal, principalmente no começo, porque o começo é brutal. Ela não é uma língua difícil no que concerne a gramática, a lógica gramatical. Pelo contrário, é muito divertido, né? É muito claro como você usa a gramática, como que você flexiona os verbos, adjetivos. Só que acontece, como é uma língua que já usa outros caracteres, né? Outros sistemas de escrita, então você, no começo, o mais difícil aqui é muita informação, é uma carga de informação brutal, mas ela não é complexa. Só que são inúmeros pontos, inúmeros detalhezinhos
que leva um tempo para você amadurecer e reter aquela informação. Mas uma vez que você adquire, você vai perceber que não tem nada complexo, difícil de entender. É só que é uma quantidade de informação e tal. Então no começo você tem que ter uma disciplina de ferro, cara. Você tem que ter, né, uma força de vontade ali. Eu acredito que se você tiver uma paixão natural pela sua, aí dá um boost, né, maior, vai que vai, né? Mas se você tiver uma disciplina ali, né, no começo, vai ajudar muito, porque aí depois de um tempo, quando você adquire aquela visão, né, geral, macro da coisa, aí você não precisa ficar ali, né, tanto tempo, né, e nem ser tão disciplinado assim. Você consegue, né, ali equilibrar o ritmo de estudo, porque só de consumir você já vai estar sempre aprendendo. A língua japonesa, ela ensina sobre ela mesma só de você consumir, cara. Só de você consumir. Então o conselho que eu dou é no começo, seja forte, velho. Tenha resistência, seja forte. Porque aí depois, cara, depois que você já tiver aquele vocabulário essencial, que é muito, na língua japonesa é muito. É muita palavra por causa das combinações de kanji, né? Uma vez que você tiver ali, né, aquele vocabulário principal e uma visão geral ali de como funcionam os seus elementos, substantivo, adjetivo, verbos, partículas, contagens, né, advérbios, essas coisas, aí já era, velho. Aí sozinho você vai que vai. Né? Eu tenho alunos que conseguiram passar no certificado, né, no teste de proficiência nível 5, que é o mais baixo, né, nível 4 e nível 3. Né? Então, isso mostra que se você tiver uma disciplina inicial, se tiver uma disciplina forte no início, você vai longe. Olha onde eles chegaram. Né? Então é isso, não desista, seja forte. Pra gente finalizar, o que vem por aí, cara? O que a gente pode esperar do Berg na questão de projeto musical, assim? Questão de projeto musical já está definido, né? O que eu quero fazer em relação ao Cult of Entry, porque é lançar o último material e encerrar a banda. Isso daí já está definido há bastante tempo, agora já se vão Você anos, quer né? encerrar? Exatamente, não quero mais ter banda. Mas isso não significa que eu vá com nem que tenha atrito com os membros da banda, nem nada. São grandes irmãos, eu quero a amizade deles até o fim. Mas é realmente que eu não quero mais viver a dinâmica de ter uma banda, né? Sem dúvida eu vou continuar compondo. No fim do ano passado eu finalmente dei início a entender, né, e aprender e estudar como é que funciona a interface, gravação, essas coisas. Até agradeço a ajuda de todos os camaradas aí que me deram toques, né, me passaram plugins, vídeos, dicas e tudo mais. Agradeço de coração a todos eles, contribuiu demais. E já é um starter nessa parte de eu querer compor sozinho, mudar essa dinâmica. Passei a aprender a fazer as baterias. E aí, conforme eu for compondo, né, aí eu vejo como que eu vou fazer para lançar, né? Provavelmente eu lançaria de forma digital, um Bandcamp, um vídeo de assim, mas nada para agora, né? Inclusive eu tô sem a guitarra, né? Eu tô parado, muitas pessoas vieram me perguntar, né? Já fica aqui para o pessoal se atualizar, né? Mas eu tô sem tocar guitarra desde janeiro, mais ou menos. Eu tive a visita de um camarada do exterior, do Japão, inclusive. Um abraço pro Yoshiaki-san. E aí eu, né, fiquei aqui e fiquei sem tocar na guitarra, né? Aí quando eu fui voltar a tocar na guitarra, eu vi que a guitarra tava com um problema sério. E aí eu levei pro luthier e ela tava tipo, sabe, estado crítico por causa de ferrugem. Aqui onde eu moro tem uma umidade forte, afetou ela, então. E ela ainda tá lá e vai demorar mais peças da parte elétrica e tal. Então, por hora, no que concerne a parte musical, eu tô meio que parado, assim. Eu tô à disposição para quem compra o curso, quer tirar dúvida e tal, né? Mas no que concerne a produzir conteúdo, enquanto a guitarra não voltar, né? Eu tô aproveitando ao mesmo tempo para focar em outras coisas, né? Que eu estou estudando, estou aprendendo, até de parte financeira e tudo mais, né? Meu plano é sair desse país, morar em outro lugar. Então, na parte musical, no que concerne aos projetos e cursos, basicamente assim. Estou esperando a guitarra voltar para voltar com a banda, com ensaio, com mais, e fazer vídeo, análise, e enfim. Tenho uma ideia também de gravar uma versão em inglês. Estou afiando meu inglês, estou estudando inglês, ao mesmo tempo estou dando aula. Então, em relação ao curso aí e a banda, é isso. Esperar a guitarra voltar
para então voltar com esses projetos à ativa. Com a banda falta colocar a bateria em 2 faixas desse último álbum, né? E aí é ensaiar até ficar afiadinho, né? Do começo até o fim todas as faixas e gravar, mas sem previsão alguma de quando isso vai acontecer. Por hora, né? As coisas estão paradas nesse aspecto. Entendi. Você pode falar pra gente o nome desse álbum aí? Vou revelar, hein? É dos inconvenientes em existir. Ah, legal. Pô, beleza então. E aqui a gente encerra a nossa entrevista. Muito obrigado pela sua participação, Berg. E eu agradeço demais que você tenha participado aqui com a gente. Que é isso, meu nobre. Eu que agradeço. Foi um prazer, né? Para mim, soa mais como um bate-papo do que uma entrevista, né? Uhum. Entre duas pessoas que têm gosto em comum e estão falando sobre elas, né? Então, muito obrigado. Deixo aí um abraço aí para os camaradas, para todo mundo que apoia o conteúdo. E é isso. Foi um prazer.